Imagino que muitos de vocês já conhecem ou já ouviram falar da Andressa Urach. Ela ficou famosa mesmo por causa da Fazenda, né? Ela foi uma das participantes antológicas desse reality show da televisão. Mas ela já tem uma longa trajetória aqui, né? Ela foi ex-Miss Bumbum, ex-vice, né? Não foi ex-vice Miss Bumbum, participou da Fazenda. E daí, depois que ela fez uma cirurgia plástica para pôr silicone e ela quase morreu na cirurgia, ela resolveu abandonar o mundo, abandonar esse mundo de pecadora e se tornar uma crente, se tornar uma evangélica e depois também se tornou pastora. Só que agora a Andressa Urach resolveu voltar para o mundo, né? Então eu vou pôr para vocês aqui um vídeo da Andressa explicando agora a decisão dela de abandonar o ministério evangélico e esse retorno dela, bem, aparentemente ao mundo, né? Alguns estão dizendo que é o retorno ao estado normal dela. Então vamos assistir a Andressa Urach falando. Fazendo esse vídeo para convidar os religiosos, os fariseus, os acusadores a pararem de me seguir, tá bom? Pecado é os maus olhos, é o julgamento, as palavras que saem da boca das pessoas. É quando, em vez de você orar pela vida das pessoas, você vem e coloca um monte de palavra ruim sobre ela. Então, meu querido amigo irmão, sabe por que as pessoas muitas vezes saem das igrejas? Porque dentro da igreja estão os piores demônios, aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem de Jesus, mas são os primeiros a levarem as pessoas para o fundo do poço. Cuide da sua vida, meu irmão. A Bíblia ela foi feita para cada um cuidar da sua vida. Se de repente fazer bronze para você é pecado, guarda a tua fé para ti. Se você colocar uma unha, fazer um mega, é pecado? Cuida da sua vida, meu irmãozinho. Não segue, não me segue. Vai seguir o outro irmãozinho que não faz. Tenha a tua fé para ti, porque na Bíblia fala, da maneira que tu julgar o teu irmão, tu vai ser julgado. Então, Jesus veio para salvar os pecadores, e dos quais eu sou a pior. Então, meu irmãozinho e minha irmãozinha, se você está preocupado com a minha alma, ora por mim. Não escreve besteira na minha rede social. Eu acredito de verdade que o pecado é no orgulho. É você se achar superior às outras pessoas, é você machucar as pessoas com as palavras, é você julgar as pessoas, é você usar as palavras para ferir as pessoas. Então, irmãozinho, cuida da sua vida. Por isso que muitas pessoas, hoje em dia, elas têm pavor de igreja, pavor de crente, porque os próprios crentes fazem isso, fazem Jesus ser envergonhado. E o envergonhado tá no quê? Você causar ranço nas pessoas da tua religiosidade. Jesus nos trouxe para a liberdade. O fardo dele é leve. Ele quer ver a gente feliz, ele quer ver a gente alegre, ele quer ver a gente fazendo o bem. O caso da Urach, eu já mencionei aqui algo parecido anteriormente, né? Me revela algumas coisas, né? A primeira coisa tem a ver com a conversão dela, né? Porque ela teve uma experiência traumática, ela quase morreu numa cirurgia plástica, e não é incomum, não é muito raro que você tenha pessoas nesse tipo de limiar, né, da vida para a morte, de grande sofrimento, de grandes perdas emocionais, financeiras, que essas pessoas recorram à religião. Não é incomum, na verdade é bastante usual, principalmente porque a pessoa está fragilizada, ela já está assustada, ela já está debilitada e os fiéis de muitas vertentes religiosas se aproveitam dessa fragilidade, exploram essa vulnerabilidade das pessoas para convertê-las. Então, a religião ela dá respostas para certas questões, né, ou pelo menos supostamente daria respostas para certas questões que têm a ver com o sofrimento no mundo, que têm a ver com a vida após a morte, que têm a ver com o sentido da vida. Então, nós, seres humanos, quase todos nós principalmente, né, há alguns momentos que a gente precisa nos fiar em respostas, mesmo que elas sejam falsas, mesmo que elas sejam aparentemente incorretas, porque a gente precisa da resposta. Então nós nos agarramos nela. É muito difícil na vida cotidiana nossa sermos o tempo todo cético. É muito difícil. Bem, alguns diriam que é impossível, na verdade, mas é difícil você ficar o tempo todo questionando verdades religiosas, questionando opiniões, questionando dogmas, é muito complicado. Então, nesse momento de fraqueza, as pessoas acabam se sendo convertidas e se filiando nas mais diversas religiões. Isso é tanto verdade que você tem até pesquisas que apontam que países mais religiosos são os países mais desestruturados socialmente. Então você tem uma sociedade na qual
certos serviços essenciais, como hospitais, como polícia, como bombeiro, como forças armadas, não funcionam tão bem, e isso tende, nessa desestabilização social, tende a levar as pessoas a se agarrarem mais na religião. Basta pensar, por exemplo, em muitos países com grande população fundamentalista religiosa, islâmica, por exemplo, são países em zona de conflito, são países que têm um longo percurso de exploração colonial, são países bastante desestruturados socialmente, né, com uma infraestrutura política e social precária. Então as pessoas acabam se refugiando na religião. Isso também acontece na América Latina. Se a gente pensar nos casos de países latino-americanos bastante religiosos, também são países com um perfil muito parecido a esses países com grupos fundamentalistas religiosos islâmicos. Então você tem países, por exemplo, o próprio Brasil é um caso, né, a gente pode citar como exemplo aqui, mas países nos quais você tem uma grande massa de pessoas devotas religiosas, o México, por exemplo, né, que é bastante católico, e com expansão também de grupos evangélicos, que acabam crescendo também nas falhas e fissuras do catolicismo, que é uma religião mais engessada, que é uma religião mais performática, ritualística. Então os evangélicos acabam dando um outro tipo de relação com as pessoas, com a própria religião. Então, nessas fissuras, esses grupos crescem. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse momento no qual ela quase morreu foi um dos instantes no qual Urach resolveu buscar esse tipo de resposta para a existência dela, para explicar angústias dela, e foi lá e encontrou em alguma vertente evangélica. E o que acontece? O que acontece é que, depois de um tempo, ela se frustra. Isso acontece também. As pessoas entram em religiões e, quando vão percebendo como funciona a dinâmica interna ali, algumas aderem, né, à mentalidade grupal, aderem à mentalidade de manada e seguem junto com a massa, e acontece, né, o ser humano é um animal social, então a gente tende a reproduzir comportamentos e pensamentos dos outros, mas algumas pessoas começam a prestar atenção nisso, né, começam a olhar talvez com um olhar um pouco mais crítico, ainda mais quando são alvos de ataques ou críticas ou comentários maldosos, ou são perseguidas no interior da religião por alguma questão interna, e essas pessoas passam a criticar isso aí e a perceber que talvez aquela vertente religiosa ali não seja tão boa quanto ela imaginava que seria. E me parece o caso da Urach. Nesse vídeo dela aqui, ela aborda claramente isso, né, como muitos irmãos dela, ela fala o tempo todo irmãos, muitos irmãos dela apontavam o dedo para ela porque ela fazia unha, porque ela fazia chapinha, porque ela fazia algum tratamento estético. Então, de certo modo, parece que a vaidade dela, né, isso é uma coisa também natural do ser humano e é uma pressão também estética para as mulheres no Brasil que você percebe claramente, e é um país bastante fixado na aparência. Então, esse tipo de críticas em relação a essa preocupação estética da Urach acabou agora, pelo que tudo indica, afastando-a da religião que ela seguia. Ela diz que continua crente, continua evangélica, mas nesse sentido ela não é mais pastora. E ela cita ali, né, durante a fala dela, ela fala alguns pontos ali, mais ou menos nesse sentido, que não julgue para não ser julgado, e ela reproduz aqui, de fato, uma noção que você encontra frequentemente nos textos evangélicos, que é essa noção de que ninguém é puro o suficiente, ninguém é livre de pecado, ninguém é livre de erro, ao ponto de poder apontar o dedo para o outro. Jesus o tempo todo fala disso, na verdade, né? Os hipócritas, pessoas que acham que são puras, elas são muito mais impuras do que aquelas que elas dizem serem puras. Então, a Urach agora se revoltou, né? É um pouco de exagero dizer que ela voltou para o mundo porque ela continua evangélica, mas certamente começa aqui a indicar também uma ruptura dela com essa vertente, com essa visão um pouco mais radical religiosa. E o curioso aqui, é até importante observar isso aqui para concluir o vídeo, o curioso disso é que ela cita algumas frases bíblicas, e isso é uma característica que você vai ver no cristianismo brasileiro, né? Os mais diferentes lados, as mais diferentes posições que existem em termos de religião, né, seja mais progressista, seja mais conservadora, seja mais liberal, seja mais reacionária, seja mais aberta, seja mais fechada, todas essas posições encontram de um modo ou de outro respaldo no interior da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros, são vários livros lá dentro, tanto o Antigo Testamento, que compunha o cânone sagrado dos judeus, quanto o Novo Testamento, que seria a nova aliança dos cristãos. Você pode ler todos esses livros aqui e encontrar elementos ali para condenar as pessoas, para julgar as pessoas, para perseguir pessoas, para apedrejar pessoas, olho por olho, dente por dente. Você pode encontrar todos os elementos que levam a uma visão punitivista, a uma visão de perseguição, de intolerância, de segregação, de exclusão. Você encontra isso na Bíblia. Você encontra violência, você encontra brutalidade, você encontra abuso sexual, você encontra de tudo lá dentro.
Inclusive, teve uma pesquisa feita aqui com um aplicativo, né, com um software desenvolvido para isso, que indica que a Bíblia cristã, né, ou judaico-cristã, ela é muito mais violenta até do que é o Corão. Então muita gente acha que o Corão é um livro que prega violência e que, de certo modo, justificaria os fundamentalistas religiosos islâmicos, mas a Bíblia cristã ela é muito mais violenta. Então, existem todos esses elementos tribais, né, no sentido de grupal na Bíblia. Por outro lado, você também tem os elementos para poder defender a outra posição, a de inclusão, de tolerância, e principalmente na mensagem de Jesus. Né? Jesus é uma figura que, até onde a gente saiba, era uma figura de respeito ao outro, de aceitação do outro, de acolhida do mais pobre, do mais miserável, do mais sofrido, daquele que era perseguido, daquele que era excluído, do leproso, sabe? Então era um sujeito que veio mudar a percepção da religião e do contato do homem consigo próprio, com o outro e com a divindade. Então, nesse sentido, você também encontra, na verdade, se você ler ali, tem alguns versículos, tem algumas falas de Jesus que soam contraditórias no interior do conjunto da obra dele, né, daquilo que ele dizia, tem falas dos apóstolos depois, tem falas nas epístolas. Então, assim, esses elementos de progressão ou de reação estão presentes na Bíblia. Você pode tirar ali versículos do contexto, ou mesmo no contexto, você pode ali apanhar, né, com pinça certas falas e você encontra justificativa para tudo. Né? Tem um episódio dos Simpsons que, se eu não me engano, ou é o pastor que fala, o reverendo que fala, ou é o Flanders que fala alguma coisa pro Homer, assim, a Bíblia diz, daí o Homer responde, a Bíblia diz um monte de coisa. E é isso. A Bíblia diz um monte de coisa. Você vai encontrar aquilo que está buscando lá dentro. Se você quiser uma mensagem de raiva, de ódio, de intolerância, de perseguição, você vai encontrar. E se você quiser uma mensagem de tolerância, de amor ao próximo, de desapego, de sacrifício, você vai encontrar também. Eu acho que o modo como os fiéis, os pastores e as vertentes religiosas exploram esses elementos presentes na Bíblia revela muito mais sobre as pessoas que compõem esses grupos do que de fato sobre a Bíblia. Então, se você encontra pastores, ou sacerdotes, ou padres, ou fiéis que encontram na Bíblia a mensagem de amor, é porque essas pessoas estão dispostas a isso. É porque essas pessoas estão dispostas a propagar essa mensagem de tolerância e de respeito ao outro. Então, cada grupo vai instrumentalizar a Bíblia do seu modo, dentro da sua visão e dentro da mensagem que quer passar adiante e do grupo que ela quer perseguir também, porque a gente sabe que muitas vertentes religiosas brasileiras têm os seus alvos, entre eles grupos de esquerda, homossexuais, ou seja, há uma perseguição mesmo. E eles se dizem perseguidos. A gente viu muito essa semana sobre a tal cristofobia, que é uma grande bobagem, que não existe no Brasil particularmente, não existe isso. Pode haver em certos países, mas no Brasil isso não acontece. E certamente a reação que eu vejo na URAC agora tem a ver com uma mulher que compreendeu que talvez tenha entrado num barco furado, né? Talvez tenha seguido uma vertente religiosa achando que encontrar certa resposta e descobriu um mundo muito mais sombrio lá dentro, do qual ela discorda e que ela repudia agora. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa mudança agora, né? Sobre essa mudança de posição da URAC. Alguém que passou por várias fases na vida dela e parece que vai entrar numa nova fase agora. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário e também sobre esse uso que se faz da Bíblia, né? Buscando os elementos para justificar posturas intransigentes, de intolerância, de ódio na Bíblia. Como você lê isso? Como você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro para dar um apoio financeiro ou um apoiador no Apoies e confira meu canal novo agora no site roxo, né, porque não pode mencionar aqui aparentemente. Vá lá, já estamos com quase 2.000 inscritos nesse novo canal, no qual eu faço gameplays. Já estou uma semana aqui jogando xadrez com vocês, Among Us, então vão lá e mais tarde hoje terá um vídeo aqui, uma live lá, no qual eu vou falar um pouquinho sobre sucesso, fracasso, expectativas. Quero comentar algumas coisinhas com você aqui, então participe mais tarde, às 5 da tarde lá. Um grande abraço para vocês, confie nos meus livros, O Rei dos Judeus, que é sobre Jesus histórico e que fala também dessa mensagem de Jesus, de tolerância, de amor e de respeito, e também o livro sobre o Bolsonaro. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!